Olá, meu nome é Leandro Antunes, estamos aqui no Saber Direito Responde, onde já passamos pelo programa Saber Direito, onde ao longo das 5 aulas falamos acerca do tema remuneração e salário. E hoje estamos aqui com as estudantes Tamires, Marina e Adalve, que estarão aqui justamente para realizar perguntas acerca do tema que foi trabalhado. A primeira pergunta a ser feita aqui vai ser pela Tamires. Professor, o quebra de caixa possui natureza salarial? Tamires, o quebra de caixa, na verdade, ele possui sim natureza salarial, à medida que ele é pago com habitualidade, tá? O quebra de caixa, como até discorrido na aula, nas nossas aulas, ele é uma parcela paga justamente por conta de um risco que sofre o empregado de sofrer eventuais descontos e por conta disso ele recebe um a mais para compensar os valores que eventualmente poderiam ser descontados. Sendo pago, obviamente, habitualmente, todo mês, né, até para ser de forma habitual, ele teria natureza salarial e esse é o próprio posicionamento do TST através da súmula 247. Ok? Marina? Professor, no cálculo do salário, entram as gorjetas? Bom, essa pergunta é excelente. No cálculo do salário não entram as gorjetas, mas sim no cálculo da remuneração. O cálculo do salário, na verdade, leva em consideração as parcelas previstas no artigo 457, parágrafo 1º da CLT. O 457, parágrafo 1º, nos diz que compreendem o salário não só a importância fixa estipulada, como também o pagamento de comissões, percentagens, gratificações ajustadas, diárias para viagens e abonos pagos pelo empregador. Veja que em nenhum momento se refere aqui às gorjetas. Na verdade, as gorjetas são valores pagos por terceiros e, como dito, elas integram a remuneração e não o salário. O salário seria uma parte integrante da remuneração, mas não a gorjeta dentro do salário. Se a sua pergunta tivesse sido nesse sentido, as gorjetas são partes integrantes da remuneração, a resposta seria positiva. Como você perguntou dentro do salário, a resposta é negativa. Ok? Professor, como se distingue salário de remuneração? Bom, esse é o ponto crucial, esse é o ponto base. Esse foi o ponto ali levantado nos minutos, nos momentos iniciais da aula. Quando você pensa em salário, você pensa em espécie. Quando você pensa em remuneração, você pensa em gênero. A remuneração representa a soma do salário mais as gorjetas. E o salário? É aquilo que é pago pelo empregador. Então, se eu tivesse que trazer uma diferença cabal entre remuneração e salário, eu poderia te dizer que a remuneração representa o gênero e o salário uma espécie. Por exemplo, eu posso dizer que o salário está dentro da remuneração, mas a remuneração não está dentro do salário, porque no final das contas, a remuneração é maior do que o conceito de salário. Tá ok? Chama atenção aqui também, e aí aproveito para reforçar essa ideia, de que o salário é conceituado no artigo 457, parágrafo 1º da CLT, e a remuneração é conceituada no caput do artigo 457 da CLT. Próxima pergunta. Professor, a habitação, a energia elétrica, o uniforme oferecido para o empregado, quando indispensável para a realização do trabalho, pode ser considerado como salário in natura? Bom, o salário in natura, previsto lá no artigo 458 da CLT, salário in natura é um valor que é pago ao empregado em contraprestação que não seja espécie, né? Eu sou contratado por determinada empresa e eu tenho um valor X em espécie que eu recebo e, além disso, eu posso ter outras prestações pagas ao empregado, como habitação, vestuário, alimentação ou outras prestações que o empregador venha a fornecer por força do contrato de trabalho. A pergunta aqui da Tamires é justamente acerca de habitação, energia elétrica e veículo fornecidos para a execução do serviço, ou seja, como instrumento para a execução do serviço. Lá na nossa aula, mais precisamente na nossa terceira aula, acerca de salário in natura, nós falamos que um dos requisitos para você configurar o salário in natura era justamente de que a parcela fosse fornecida pelo trabalho. Cuidado com isso, porque nós temos uma diferença entre o pelo e o para. Aquilo que é fornecido para o trabalho não possui natureza salarial, mas aquilo que é fornecido pelo trabalho possui natureza salarial. Posso dar um exemplo aqui a você da casa, que é fornecida, por exemplo, ao caseiro, em que o caseiro precisa da casa para tomar conta da mesma.
Essa casa, logicamente, é um instrumento para a execução de serviços. E essa casa, logicamente, não teria natureza salarial. Por quê? Porque foi fornecida para a execução de serviços. Mas se, por outro lado, eu fui contratado por determinado empregador e o empregador resolve, em todo final de mês, comprar roupas para que eu possa utilizar no meu dia a dia para fins particulares, vejam que essas roupas utilizadas, o vestuário fornecido, não é fornecido para execução de serviços, como um instrumento para execução de serviços, mas sim em razão dos serviços que eu presto. Ou seja, seria fornecido pelo trabalho que eu executo. A questão que você agora levantou, ela é prevista taxativamente na súmula 367 do TST. A súmula 367 do TST nos diz de forma bem clara que energia elétrica, veículo e habitação, quando fornecida para execução de serviços ou como instrumento, não possui natureza salarial. Próxima pergunta. Professor, como será pago o 13º salário do empregado que pediu demissão e o empregado que foi demitido por justa causa? Excelente pergunta. Bom, 13º, como visto lá nas aulas, ele é uma parcela aí também que leva o nome de gratificação natalina, paga geralmente em duas parcelas, geralmente em duas parcelas, uma que vai de fevereiro a novembro e a outra que vai até 20 de dezembro. E a pergunta aqui da Marina foi justamente como seria esse pagamento num pedido de demissão e na demissão por justa causa. Bom, em regra, o prazo não é diferente, é o mesmo. Só que temos duas situações aqui que devem ser analisadas com cuidado. Pedido de demissão. Quando eu peço demissão, logicamente, não há um motivo específico para que eu deixe de trabalhar, simplesmente eu não quero mais prestar serviço para aquele empregador. Pode ser que eu tenha conquistado um outro emprego, pode ser que eu, por exemplo, não queira mais prestar serviços, pode ser que eu queira fazer um concurso, não sei, qualquer coisa desse tipo, e pedir para ir embora. Fatalmente, eu pego o empregador de surpresa. Pedindo demissão, o empregado tem direito às seguintes verbas: férias integrais, se houver conquistado, tiver trabalhado pelo menos 12 meses, férias proporcionais, saldo de salário. Saldo de salário são aqueles dias trabalhados e não recebidos, e o 13º proporcional. Ou seja, se eu pedir demissão, por exemplo, no mês de maio do corrente ano, eu vou ter direito a receber 5/12. Eu recebo o 13º proporcional. Uma questão interessante aqui, Marina, é justamente quando o empregador já tinha realizado a antecipação do 13º, porque isso acontece, né? Como o 13º, a primeira parcela é paga de fevereiro a novembro, e eu peço demissão, no meu exemplo, em maio, ele poderia ter realizado o pagamento em março. E aí, como fica? Nesse caso, na hora de realizar o pagamento das verbas rescisórias, nós teremos a chamada compensação. O empregador vai compensar eventuais verbas já recebidas pelo empregado. Agora, se no pedido de demissão o empregado tem direito ao 13º proporcional, igual direito não lhe assiste na demissão por justa causa. A demissão por justa causa, sabemos disso, ela ocorre quando o empregado é enquadrado exemplificativamente no artigo 482 da CLT. O artigo 482 traz as faltas consideradas como graves, que podem ensejar a demissão por justa causa do empregado. E aí vejam, o nome já diz tudo, falta grave. Não teria o menor sentido que o empregado tivesse direito a todas as parcelas. Porque se ele tivesse direito a todas as parcelas, obviamente, ele não se preocuparia em ser demitido sem justa causa ou ser mandado embora para receber eventual parcela de 40%, seguro-desemprego. Era só ele praticar uma falta e ficava tudo ok. Então, justamente por força disso, por ter praticado uma falta, hoje o entendimento é de que o empregado só tem direito às férias integrais, se houver completado, e ao saldo de salário. Ou seja, fui contratado, trabalhei numa empresa 1 ano e 2 meses. Vejam que quando eu trabalho 1 ano, eu tenho direito, adquiro o direito às férias, né? E o empregador tem um período, que é o chamado período concessivo, para me conceder aquelas férias. E eu ainda estaria dentro do meu concessivo. Com 1 ano e 2 meses, eu pratico uma falta. Vamos supor, pratico um ato de desídio, previsto lá no 482, a linha E, o empregador me manda embora.
Eu vou ter direito ao recebimento daquele período conquistado de férias integrais, mais um terço condicional, que isso ninguém me tira, mas a título de férias proporcionais, eu não teria qualquer recebimento. E teria ainda o recebimento do saldo de salário, que seriam os dias trabalhados e não recebidos. Até porque é muito lógico. Se eu já trabalhei 13 dias e pratiquei uma falta, ainda que eu tenha praticado uma falta grave, o empregador não teria como reduzir ou como retirar a minha prestação de serviços. E o 13º, que foi o alvo aqui da pergunta da Marina. Nesse caso, gente, o empregado não tem direito ao 13º proporcional. Se o empregado tivesse trabalhado, por exemplo, tão somente 2 meses e tivesse sido demitido por justa causa, ele não teria direito. Mas chama atenção aqui em relação a um detalhe. Se, por um acaso, o empregado tivesse adquirido direito ao 13º, como assim? Trabalhou de janeiro a dezembro de um ano, então ele deveria recebê-lo de forma integral e não recebeu. Mesmo sendo demitido por justa causa, logicamente que ele teria direito a tal verba. Tá ok? Então, na demissão por justa causa, não teria, e no pedido de demissão, teria. Eu aproveito sua pergunta e eu digo, inclusive, que até na culpa recíproca, que é a culpa justamente de empregado e de empregador, com base na súmula 14 do TST, o empregado teria direito, aqui no caso, a essa parcela, ao 13º. Só que em caso de culpa recíproca, a parcela seria reduzida pela metade, tá? Culpa dos dois, redução pela metade. Bom, gente, encerramos aqui o primeiro bloco. Nos encontraremos no próximo bloco com outras perguntas e mais, obviamente, respostas. Voltamos aqui então com o nosso segundo bloco, onde continuaremos com as perguntas. Agora é a Dalve que vai fazer a pergunta para a gente. Sim, professor, eu gostaria de saber se o salário-condição incorpora o patrimônio jurídico do trabalhador. Boa. Bom, a Dalve nos questionou aqui agora se o salário-condição incorpora o patrimônio jurídico do trabalhador. Eu vou responder essa pergunta com um exemplo, tá? Eu trabalho, por exemplo, exposto a ruídos e pela exposição a ruídos, eu tenho direito adicional de insalubridade, tá? E aí o que aconteceu? Eu já trabalho com os ruídos há 14 anos. Em dado momento, o que o empregador fez? O empregador me retirou daquela zona de ruídos e me levou para um escritório, para uma sala, em que eu ia ficar imune a qualquer ruído. Ou seja, não teria uma condição, ali no caso um agente, que fosse causar mal à minha saúde. O ruído, obviamente, ele causa um mal à saúde. Por isso, eu devo receber o adicional de insalubridade. Só que à medida que eu saio daquela localidade e vou para o escritório, onde eu não terei mais o ruído, eu deixo de receber o adicional de insalubridade. Então, olha a sua pergunta. O salário-condição, de alguma forma, incorpora o patrimônio do empregado? Não. Porque se ele é salário-condição, ele só é pago enquanto durar aquela condição que originou o seu pagamento. Como é o caso da insalubridade, da periculosidade, do adicional noturno, da hora extra e por aí vai. Tá ok? Embora o adicional de penosidade não esteja estabelecido em lei, quais são os serviços que são considerados penosos e como será calculado? Bom, o adicional de penosidade, como a Marina mesmo já disse, ainda não foi regulamentado, né? Embora previsto na Constituição, embora previsto o direito no artigo 7º. Enquanto o adicional de periculosidade é devido para quem corre risco à vida, o adicional de insalubridade para quem corre risco à saúde, o adicional de penosidade aguarda essa regulamentação e, por enquanto, nós não sabemos o valor do percentual e nem a que profissões, obviamente, deveríamos pagá-lo. Porém, tem uma situação aqui que eu devo acrescentar, por força dessa sua pergunta, é que algumas categorias já vêm concedendo direito ao adicional de penosidade através de acordo coletivo ou convenção coletiva, tá? Eu não sei qual é o conceito exato de penosidade, nós não temos, mas um conceito muito próximo que nós temos, assim que nós chegamos, é de que o adicional de penosidade seria pago àquele que tem um grande esforço intelectual, aquele que